ramos como planta nova, e dará ramos como planta nova. Com instrumentos de corda que ressoam de palácios de marfim, vou louvar a Deus que abriu o mar diante de mim, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, e gloriosamente triunfou. Com instrumentos de corda que ressoam de palácios de marfim, vou louvar a Deus que abriu o mar diante de mim, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, as águas que eram amargas se tornaram doces. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos celebrar com graça ao Deus de toda a terra. Vamos celebrar com graça. A alegria do Senhor é a nossa força. Você ouve agora, pela Rádio Menorá, Programa Nova Aliança. É isso aí, galera, muito bom dia a todos. Está começando agora mais um programa Nova Aliança, direto do Morro Reuter, agora 11 horas e 1 minuto. Meu nome é Wagner, vamos juntos aqui até 5 para meio-dia. Hoje temos participação do ministro da Palavra, do ministro do Evangelho, Sérgio Alves, vai entrar conosco daqui a pouquinho para tratarmos de um tema: como ser livre da religião. Para abordar esse assunto também teremos a participação da Amanda. Eu já gostaria de dar um bom dia aqui para Amanda Bolt, minha companheira de bancada aqui. Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, que o Senhor esteja nesse momento deixando os nossos corações abertos para receber tudo aquilo que vamos compartilhar nesse dia, né? Que Deus use muito o ministro e nos use aqui para falarmos desse tema, religião. É isso aí, Amanda, vamos tratar desse tema aí, religião, né? Daqui a pouquinho mais. Agora nós temos o nosso queridíssimo Alimenta-te da Verdade. Por isso eu te convido, abre tua escritura, abre tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, lá no versículo 3, para nos alimentar da verdade.
da verdade. Esse é o quadro Alimenta-te da Verdade, em mais uma manhã aqui no programa Nova Aliança. Para hoje, trazemos para você o versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 3. Já abriu tua Bíblia aí? Diz o seguinte: Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Quero me reportar aqui a essa pergunta de Jesus: é ou não é lícito curar no sábado? Nós gostamos de regras, olhar para a palavra, olhar para a instrução e já determinar religiosamente uma regra, o pode ou o não pode, né? E Jesus, sabendo que isso, aquela atitude dele de curar aquele homem, né? Jesus já sabendo que aquela atitude dele iria incomodar muitos fariseus, né? E os intérpretes da lei, como diz na Bíblia aqui, né? Jesus, já sabendo disso, ele fez uma pergunta intrigante aqui para aqueles homens, né? É ou não é lícito curar no sábado? Se você continuar lendo, vai ver que no versículo 4 vai ver que eles nada disseram, né? Eles eram intérpretes da lei, mas não sabiam a resposta para essa pergunta. Jesus disse, né? Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Jesus instigou eles a pensar aqui com relação às coisas naturais, mas já dando a entender que os intérpretes da lei não sabiam interpretar a lei, né? Maravilhosa essa passagem aqui para nos tirar um pouco da religião e da lei, do legalismo. Eu deixo para você aí, Lucas. Pode ler todo o trechinho aí, né? Lucas 14, do 1 até o versículo 6. Você certamente vai se enriquecer com essa passagem aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro bloco comercial. Os investidores aqui do Nova Aliança vão entrar na tela para você a partir de agora. Fica conosco, daqui a pouquinho já temos a participação do ministro aqui no programa Nova Aliança. Fica comigo, não sai daí. Ana Cabeleireira é uma empresa familiar que há 30 anos cuida da sua beleza. Levamos em consideração seu rosto e sua identidade e faremos uma transformação segura que você irá se apaixonar. Especializada em colorações, descolorações, mechas, cortes e tratamentos com produtos da mais alta qualidade que oferecem segurança e saúde aos cabelos. Fone 489-9665-5322 em Turvo, Santa Catarina. Ana Cabeleireira, faça parte dessa família você também. Quer vender para o governo e não sabe por onde começar? Nós, da Licite Oferte, assessoramos nossos clientes a ingressarem nesse mercado lucrativo, ampliando o seu volume de negócios. Oferecemos estudo de mercado e sua viabilidade, pré-organização e gerenciamento de documentos, captação e análise de editais, impugnações e recursos administrativos, equipe treinada e capacitada para participação em processos licitatórios presenciais e eletrônicos. Fone 479-9100-5525, liciteoferte@gmail.com. Siga-nos em nossas redes sociais, @liciteoferte. Voltar para casa é um momento importante. Entrar no espaço que você escolheu para morar, se refugiar, compartilhar o seu melhor. Edmeg Papel de Parede e Afins. Nossa missão é contribuir para que este espaço se torne seu lar, o melhor lugar do mundo. Acolhedor, restaurador, extremamente agradável e aconchegante. Por isso, uma cortina elegante, uma prática e moderna persiana e, claro, que os surpreendentes papéis de parede ajudam muito a compor e decorar este espaço tão intimista e especial. Agende uma visita. 519-9773-7491. Edmeg, Papel de Parede e Afins.
Os tempos mudaram e precisamos nos atualizar. A Escola SEAC agora está disponível 24 horas através de cursos, palestras e seminários à distância. Temos o curso Auxiliar em Saúde Bucal, aprovado pelo Conselho Federal de Odontologia. Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e ainda fazer a sua carteirinha de auxiliar no conselho da sua região. Não perca essa oportunidade. escolaseac.com.br. SEAC, onde o ensino é a fonte de vida. Se sua empresa necessita de inspeções em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e adequações da NR12, a Nova Aliança Inspeções oferece serviço especializado. Atendemos em todo o país. Fone 43999169112 ou 4334247884. Acesse novaaliançainspeções.com.br. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra em paga do meu amor. 11 horas 9 minutos, esse é o programa Nova Aliança. Seja muito bem-vindo a essa programação aqui. Para compartilhar comigo, já temos a presença aqui do ministro da Palavra, Sérgio Alves. Gostaria de dar um bom dia aqui para o ministro, já dar as boas-vindas a ele. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo à Nova Aliança, tudo bem? Bom dia, Wagner, bom dia a todos aí do estúdio, bom dia à audiência do programa, que Deus abençoe as nossas vidas aqui hoje. Bom dia, quero trazer a Amanda também para essa conversa aqui. Amanda, tudo certo? Dá um bom dia para o ministro também. Bom dia, irmão, que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. É isso aí, hoje nós temos a participação reduzida do ministro aqui. Vamos participar no primeiro bloco, temos apenas 15 minutos, então vamos aproveitar bem o nosso tempo aqui com o ministro, né, para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema, como ser livre da religião. E eu quero trazer a Amanda aí, já para trazer a primeira pergunta para o ministro hoje sobre esse tema maravilhoso aí. Irmão, é difícil, né? Não. Antes de entrarmos assim nessa questão de como nos livrar da religião, eu queria que o irmão trouxesse um pouquinho assim a respeito de Jesus, da Bíblia e de Deus. O que seria viver uma religião ou viver na religião? A religiosidade é um subterfúgio que o homem criou, né? O homem criou por meio da carne. Porque, veja que quando a gente entra na igreja, a gente é regenerado, a gente tem uma sede de alimentação espiritual, de bebida espiritual. A palavra de Deus, ela é comida e bebida, né? Ela alimenta o nosso espírito, né? E o crescimento espiritual de uma pessoa depende do desenvolvimento da alma com relação à obediência à palavra. Mas nossa mente, quando se defronta com a exigência de Deus para que nós sejamos abençoados em todos os aspectos da nossa vida, Deus pede que nós tenhamos Ele como nosso primeiro amor. E aí gera um conflito enorme e a pessoa não aceita. Como é que eu vou deixar de amar o meu filho? Vou deixar de amar o meu cônjuge? Como é que eu vou deixar de me amar em primeiro lugar para amar uma pessoa que eu nem vejo, não conheço, não sei se existe? Muitas vezes surgem essas coisas na cabeça das pessoas. E aí, então, o que acontece? Mediante essa barreira de concreto intransponível, porque não quer se negar a pessoa, porque a pessoa é orgulhosa, se ama, se acha importante, e diante da proposta divina se vê impelida
a recuar. Então, ela não quer, ela está salva, mas ela não quer pegar uma fama de rebelde, de estar na contramão com Deus. Então o que ela faz? Eu vou fazer a obra do meu jeito aqui na igreja, sem botar Deus em primeiro lugar. E aí passa a fazer um trabalho de ativismo que imita a vida. Então ela vai no culto, ela interpreta a Bíblia, ela prega, ela ensina, ela ora, ela louva, ela faz tudo que um crente espiritual faz. Só que tudo que vem dela é morto, porque não é Deus que está fluindo. Até por momentos, assim, Deus até pode, assim, em 2 segundos, 10 segundos, fluir através dessa pessoa. Não é que ela seja totalmente inútil, né? Mas como é que o Senhor disse que os Coríntios, lá em Corinto, os crentes eram eloquentes, eram estudiosos, tinham talentos, tinham dons, mas tudo que eles faziam era carne. Tudo que eles faziam pelo homem. E aí o que acontecia na igreja? Uma igreja era problemas de religiosidade, eles começaram a se dividir, tinha pecado de mãos, tinha pecado de ego, tinha pecado de tudo que era... Por quê? Porque eles não estavam liberando o espírito, eles estavam liberando os seus dons humanos e naturais, com o comando mental. A religiosidade é extremamente mental. Eu uso a minha inteligência, eu uso a minha capacidade emocional e eu quero imitar a obra que o Espírito Santo teria que fazer no meu lugar, né? Porque eu sou apenas um cooperador do Senhor aqui na obra, eu não sou autor de absolutamente nada do que é obra espiritual. Eu sou apenas um cooperador. O cooperador é uma ferramenta, é um vaso para a expressão do Altíssimo, do importante, do elevado, que quer tocar as pessoas. Então, quando uma pessoa é religiosa, qualquer palavra que ela emitir não vai penetrar no espírito da outra pessoa, de jeito nenhum. Não vai passar da mente da pessoa que tu está falando, quando eu sou um religioso. Não sei se deu para entender. Sim. Eu queria também assim entender uma linha fina entre essa questão de viver a religião conforme os nossos pensamentos, conforme doutrinas, e aquilo que a gente sempre fala de pode e não pode, né? A gente sempre fala isso assim. Essa linha entre tem algo escrito na Bíblia para mim e o eu viver entre posso ou não posso, sabe? Isso que eu queria entender. Nós nunca vamos viver entre o posso e não posso, certo, errado. Isso aí é ilusão, a gente não vive nisso. Ou a gente vive à margem de Deus ou na dependência de Deus, entende? Só existe 2 posicionamentos do crente diante de Deus. Então, se eu disser que não pode, aquilo não é de Deus. Porque não foi Deus que disse que não pode. Foi eu que disse que não. Entende? Veja no caso do profeta lá, Oséias. Deus disse para ele, casa com uma prostituta. Não posso. Isso não é de Deus. Mas foi Deus que mandou? Como é que não é de Deus? Entende? Então, os soldados de Davi, chegando da guerra com fome, não tinha comida. Tinha os pães no tabernáculo. Isso é heresia, não pode tocar nos pães, porque lá é consagrado ao Senhor. Ninguém pode tocar aqui no meio, a não ser um sacerdote chegar lá. Mas Davi alimentou os soldados com os pães que estavam lá. Eram 12 pães. E aí, o homem diz que não pode, porque Deus não é uma heresia, isso é contra Deus. Mas Deus diz que pode. Então a gente não deve fazer o que é certo ou errado, deve fazer o que Deus quer fazer. Isso é uma vida de dependência de Deus. Porque eu não tenho alcance para saber o que fere Deus e o que não fere Deus, porque o reino está em primeiro lugar, e não as regras. Entende?
Então Deus não é uma regra, Deus é uma pessoa que precisa ser obedecida, louvada, engrandecida por todos nós, pela obediência absoluta a Ele, e nós nos colocarmos como ferramenta para a expressão do Espírito, não nossa expressão. Então quem vive pelo isso pode, no que não pode, ele não está no guiar do Espírito, ele está na vida natural que ele interpretou das Escrituras. E a nossa interpretação não chega em momento algum, pela nossa inteligência, a ser algo que Deus está fluindo. É muito baixo o que nós entendemos da Bíblia a nível intelectual. Uhum. Pode não ser uma verdade em determinadas circunstâncias, né? Uhum. Por isso que Deus não deixou o homem conhecer o bem e o mal lá no Éden. Não deixou porque ele ia fazer só uma bobagem atrás da outra, porque ele não é Deus. Como é que ele vai usar o bem e o mal? O bem e o mal está no poder de Deus. Então, se Deus está dentro de mim, ele vai mostrar o bem e o mal através da minha expressão de vida, mas não através de uma regra. Uhum. E sim de um processo de orgânico, ser orgânico espiritualmente. Né? Esse tema é muito rico, né? Eu tive pensando sobre o fruto da religiosidade, né? O que ela causa na igreja, assim. E desde a igreja primitiva a gente vê que a religiosidade só causa contenda, briga, divisão, né? E o apóstolo Paulo dizia, né? Eu decidi nada saber, né? Nada saber. Aí tinha briga lá de Evode e Sinti, que a gente vê, né? Tinha briga de Marta e Maria. Não, por que tu tá limpando, né? Por que tu tá sem limpar? Daí uma podia limpar, a outra não podia. Daí é aquela coisa, né? O reino vira essa bagunça, né? Que a gente nem sabe interpretar o que pode ou não pode. E a gente quer interpretar, né? E aí, devo matar uma mulher que era uma prostituta lá com pedra ou não? Moisés me disse que podia, e agora, né? Então, Jesus, eu acho que, para mim, é a figura principal de tudo isso, assim, de como vencer a religiosidade é o nosso querido Jesus, né? Que esteve na Terra e lidou muito bem contra esses espíritos, né, irmão? E até hoje a gente vê isso se levantando na igreja, né? Com muita força, assim. É por isso que a obra na igreja é pelo Espírito, né, irmão? Quando a gente fala que a obra na igreja é pelo Espírito, no reino, as pessoas não estão pensando no que isso quer dizer. Quer dizer que madeira, feno e palha não passa no julgamento de Deus. O que é madeira, feno e palha? É tudo que o homem faz pela sua própria condição humana, natural. E isso Deus não aceita na obra, porque isso não edifica o reino. Isso não faz as pessoas ser transformadas. Isso não faz Deus fluir através das pessoas. Isso não mostra a dependência de Deus. Então, lá na raiz, o problema é a afeição. Porque o que é uma afeição? A afeição é a minha expressão que eu ganhei de Deus de eu amar uma pessoa. E o que Jesus disse? Ninguém pode amar dois senhores. Ninguém. E que na igreja, os religiosos amam pessoas e não amam Deus em primeiro lugar. O problema não é que Deus proíbe de amar as pessoas, não. Deus não proíbe você de amar pessoas. Porque Deus quer que você coloque na ordem correta para que a bênção de Deus flua na terra para estabelecer o reino. Tu tens que amar Deus em primeiro lugar. Não pode ter ninguém na frente de Deus no teu coração. Não pode ter. Nem teu filho, nem teu esposo, nem tua esposa. Não pode ter nada, nem dinheiro, nem bem, nem patrimônio. No momento em que tem alguém que na minha afeição, na frente de Deus, minha relação com Deus é ruim, é péssima. Não é de vaso, não é de ferramenta, e sim de Senhor. Então, eu estou em rebelião, né? Porque o Senhor ordenou que o princípio da edificação do reino que é dentro de nós é você colocar uma pessoa divina, o Criador, como o primeiro amor da tua vida. E se tu não tem isso, tu não tem nada aqui na igreja ainda. A gente não tem nada.
né? Então tu tem que quebrar essa cadeia de ordem que a gente tem, humana. Você tem que ir lá e tem que quebrar isso e botar Deus em primeiro lugar, né? Ah, mas como é que eu vou deixar uma criança? Como é que eu vou deixar a minha mãe? Como é que eu vou deixar o... Não, se Deus pedir, tu vai ter que deixar, porque senão tu não emplaca nas bodas do Cordeiro. Não vai para lá. Amém. Como é que tu vai querer reinar com Jesus se o amor que tu tem no coração não é por ele, em primeiro lugar? Então a nossa consagração está furada, porque a base da consagração é o amor a Deus. É por isso que a gente não cresce em vida e não se rende para Deus. Porque a gente não resolveu o problema da afeição humana ainda. Eu ia perguntar ia fazer a pergunta, então, como ser livre da religião, mas então acho que o irmão já está falando isso para nós. A religiosidade é amar outras coisas na frente de Deus, pessoas ou coisas. Se eu pôr em Ou prática... a igreja. Eu penso assim, uma doutrina da igreja, no caso. É porque, na verdade, a doutrina da igreja não é literal, não é uma escritura. É uma pessoa. Uhum. Amém. Eu não posso me apegar à lei, à letra. Eu tenho que me apegar à pessoa que a letra me ensinou. Sim. Uhum. Amém. Creio Isso que é colocar em prática, né, o amar a Deus sobre todas as coisas, né? De colocar em prática esse mandamento, tá feito a libertação da religião, né? Creio que a resposta é essa, assim, básica de hoje. E aí no dia a dia tu tem que vigiar. Porque assim como tu coloca Deus lá no topo da tua afeição, porque essa afeição foi Deus que te deu, Ele te deu uma capacitação de amar pessoas, de amar coisas. Né? Mas tu tem que administrar que no topo dessas coisas tem que estar o Criador. Depois as demais coisas. Então Deus não proibiu você amar as outras coisas, mas em segundo, terceiro e quarto plano. Amém. Gente, então, meu Deus, 11 horas e 25 aqui já. Isaac levou o filho para o monte. Deus está em primeiro lugar no meu coração, não é o Isaac. Então já agradeço a participação aí, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, tá bom? Amém, irmão. Amanda, Deus te abençoe também aí, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a todos. Vamos meditar em tudo que ouvimos aqui. Amém. Por nós, a gente ficaria aqui até meio-dia, né, conversando com o ministro, mas temos um horário que temos que cumprir também com os nossos investidores aqui, né? Então temos agora aí o nosso segundo bloco comercial. Fica conosco, não sai daí. Lá no segundo bloco tem mais programação, hein?